O Jornal Taguacê e o Ceilândia Alerta está aqui hoje no Sindicato dos Comerciários, hoje aqui com a Geralda, com Valeir. E aqui hoje teve um grande debate sobre a questão da conjuntura do trabalho, do desemprego que está crescente, do governo ilegítimo. E eu queria perguntar, Geralda, aqui no Distrito Federal, o governador Rodrigo Hollenberg sanciona uma lei retroativa, aonde vem prejudicar todos os comerciários, aonde que vem forçar esse trabalhador trabalhar aos sábados, domingos e feriados. E o trabalhador que já está tão sacrificado, qual é a medida que vocês hoje tomaram contra essa lei? Olha, não é surpresa, esse governo Hollenberg sempre mostrou para que veio, né? Só ouviu alguns empresários, a classe trabalhadora não foi escutada, os sindicatos dos trabalhadores, em nenhum momento sentou com ele para conversar, muito menos com a Câmara Legislativa, né, com a então Celina Leão, que era a autora do projeto. E o que ele fez foi tentar tirar direito de trabalhador, né? Ele alega que trabalhadores procuraram ele para poder sancionar. Isso é uma grande mentira do governador, não existe isso. O trabalhador é contra, e quem trabalhar domingo, nós somos contra, porque não gera emprego, não ajuda na economia, muito pelo contrário. Só sacrifica a família, o trabalhador, engrossa as fileiras, ficam doentes, porque quem trabalha aos domingos... Além de um salário defasado. E um salário dos outros trabalhadores que não... Eles, quando trabalham aos domingos e feriados, eles têm adicional de 100%. Porque nós, trabalhadores do comércio, nós não temos. O Fernando Henrique Cardoso tirou isso da gente. E aqui nós tínhamos uma lei distrital que garantia isso, a negociação. E com essa lei distrital, na época, a gente conseguiu resguardar 50% do adicional, que já é pouco. E agora o governador, quando ele sanciona essa nova lei, tirando a anterior, revogando a anterior, ele dá um golpe em cima dos trabalhadores, tirando esse adicional que já é pouco, sacrificando ainda mais. E é uma medida que não gera emprego, é uma medida que veio para golpear a classe trabalhadora com a falácia que a economia está fraca e que vai gerar emprego. Isso é uma grande mentira da parte dele. Eu queria perguntar ao Valeir, você que é um sindicalista nato e luta muito pela questão dos direitos trabalhistas, dos direitos dos trabalhadores, como é que você está vendo o governo ilegítimo com essa questão da reforma previdenciária e tanto se fala de retroagir os direitos dos trabalhadores? Bom, isso é um absurdo, né? Porque, inclusive falando na minha fala aqui no debate, que é a nossa categoria, uma das categorias que mais trabalha. Tem um monte de comerciário que começa a trabalhar com 14, 16 anos, imagina, se aposentar somente por idade com 65 anos. Então a aposentadoria por idade só vai beneficiar a classe média alta e a classe rica, porque eles estudam, eles fazem mestrado, doutorado, pós-doutorado, depois começam a trabalhar lá com 30 anos. Quanto trabalha? Muitos deles, inclusive, nem trabalham. Então, imagina o comerciário começar a trabalhar com 16 anos, se aposentar com 65 anos. Então ele vai trabalhar, quanto tempo ele vai trabalhar? 50 e poucos anos para se aposentar, 53 anos, 54 anos vai trabalhar para se aposentar. É um absurdo. Então essa reforma previdenciária que está aí, que está proposta, não foi encaminhada ainda, mas é nefasta a classe trabalhadora. Como diz o Bertolini, ela só beneficia a elite brasileira, que vive mais, que vão se beneficiar da Previdência, porque muitos vão se aposentar e logo em seguida vão morrer, porque a média de vida não chega a 65 anos. É muito complicado essa situação. Então a CUT é radicalmente contra, vamos estar organizando, fazendo greve geral, contra essa reforma previdenciária que aí está. E um governo ilegítimo, praticamente um governo golpista, não tem as mínimas condições de fazer essa reforma, que eles não foram eleitos pelo voto do povo. Sim, ele não tem legitimidade. Por mais que tivesse, que alguns dizem, não, mas ele era vice-presidente, ele era candidato, ele foi votado, que era vice-presidente da Dilma. Só que esse não foi o plano, que a maioria, assim, mais de 54 milhões elegeram. Quando votaram na Dilma, votaram num plano contrário à reforma trabalhista, conforme a reforma previdenciária.
Então é isso que está em jogo. Então, um governo golpista que mudou totalmente a regra, está na proposta nas eleições. O que está proposto aí, os empresários do comércio, do transporte, da indústria, colocaram muito dinheiro nesse golpe, compraram votos para esse golpe. Então agora estão cobrando o que eles financiaram. Então, que aprove a terceirização, que ela é nefasta à classe trabalhadora. Hoje, da forma que está aí, as empresas exploram, não pagam. Imagina, no comércio, tudo especialização, né, Geraldo? No comércio, tudo especialização. Então vai ser tudo terceirizado. É um absurdo. O trabalho temporário, a negociação do legislado. A nossa categoria, como eu também sou comerciário no sindicato de base em casa comerciária de Florianópolis, nós temos maior dificuldade de negociação, porque é uma categoria muito grande, é uma categoria que não se encara como uma profissão, é um trampolim para estudar, para fazer um concurso, para conseguir um emprego melhor, porque sabe que o trabalho no comércio é muito penoso, se trabalha muito, se ganha muito pouco. Então imagina tu ficar numa situação dessa. Então nós entramos na mesma negociação com a aprovação da negociação do legislado. A Geralda vai sentar aqui com o patronal sem nada garantido, sem nada. Ela vai ter que negociar férias, ter que negociar 13º, licença maternidade, licença paternidade, que vai tudo para lá do lixo. Não tem garantia mínima que tem na legislação, que tem na Constituição Federal e que tem na nossa CLT. Então isso é um absurdo, isso aí só beneficia o patrão. Imagina a dificuldade que nós vamos ter para fechar as negociações daqui para frente. É muito complicado, espero que a gente consiga fazer grandes mobilizações, espero que a gente consiga fazer uma grande greve geral para impedir esse retrocesso, esse descalabro contra a classe trabalhadora. O Valery já falou quase tudo, mas eu quero fazer aqui, voltando para Brasília, Geraldo, que medidas que o sindicato dos comerciários vai fazer esse enfrentamento contra essa lei em favor e em benefício dos trabalhadores? Olha, graças a Deus, essa lei que ele colocou, ela para nós não significa nada. Mas nós já estamos estudando a inconstitucionalidade dela. Nosso entender ela é inconstitucional. Mas independente da inconstitucionalidade vir ou não, nós não vamos aceitar retrocesso nas garantias que nós já lutamos há 16 anos para garantir e colocar em convenção coletiva. Então, os sindicatos comerciais da DF não aceita perder mais direito. Nós já perdemos em 98 e não vamos aceitar mais, né? Infelizmente, o golpe feito em cima da democrático, ele não foi só em cima, ele foi em cima orquestrado pelos empresários, por esses articuladores aí da direita, que foi para poder esse golpe em cima do trabalhador e do povo brasileiro, que é a reforma da Previdência, é a reforma trabalhista, é a reforma, todas as reformas que a gente está vendo, é a questão da terceirização bem falada pelo Valery, que é um retrocesso astronômico na organização sindical, na organização de trabalhadores, enfim, nós temos que ir para a rua sim, e nós vamos chamar os trabalhadores do comércio para participar, eles têm que ir para a rua, porque o direito ele está sendo tirado dos trabalhadores, do nosso futuro, distorcido. Distorcido. Nós vamos retroagir em 30 anos e não podemos deixar isso acontecer. Geralda, o jornal Taguaceiro, o Semana de Alerta, está a favor do trabalhador, está ao seu lado. Quero aqui dizer a Valery também que o jornal agradece muito a sua presença. Estamos juntos. Tudo que vocês precisarem de falar para o comerciário, falar para o trabalhador, estamos aí juntos nessa luta. Agradeço a nossa participação e parabéns aí pelo jornal, por esse espaço tão importante que tem ficado do lado dos trabalhadores e do povo brasileiro, né? Aqui principalmente no DF. Foi um espaço muito importante ter uns canais de comunicação com os trabalhadores, com a sociedade, porque essa mídia golpista sempre deturpa, passa informação totalmente equivocada e errada para a população e os trabalhadores. Nós é que agradecemos.